uma coisa que eu aprendi nessa vida é que as coisas não acabam quando terminam. Pode parecer uma loucura falar isso, mas faz todo sentido. Quando a gente acha que as coisas acabaram, vem a vida e muda tudo, mostrando pra gente que muitas surpresas ainda podem acontecer. Há mais de 35 anos eu conheci o meu grande e único amor, o Arnaldo. Ele era um moço muito bonito e todas as meninas do clube queriam namorar com ele. Mas ele me escolheu. Namorar com ele era um verdadeiro sonho. Além de bonito, o Arnaldo era o tipo de homem que todo pai e toda mãe deseja para sua filha. Trabalhador, honesto, educado, gentil e muito simpático. Para falar a verdade, eu nem sabia direito o motivo dele ter me escolhido. Eu achava que ele era bom demais para mim. Mas quando eu falava isso para ele, ele dava risada e fazia questão de me fazer sentir especial. Mary, por favor, para com isso. Você não enxerga a mulher que eu enxergo. Você dá de 10 a 0 em qualquer daquelas meninas que você disse que ficavam de olho em mim. Você é linda. Você tem muitas outras qualidades que mulher nenhuma tem. Para com isso, vai. Para com essa insegurança boba. Olha aqui. Eu te escolhi porque eu acho que você é a companheira ideal para mim. Mas elas são tão bonitas. Eu te amo tanto, Arnaldo. Eu acho que eu tenho medo de te perder, sabe? É por isso que eu fico assim, tão insegura. Eu te escolhi. E eu te escolhi não só como namorada, mas como minha futura esposa. Você vai ver. Acredite em mim. A gente vai se casar e vai ter pelo menos 3 filhos, hein? Ouve o que eu tô dizendo. Ele não estava brincando. Nós realmente nos casamos depois de um tempo de namoro e logo os filhos também vieram. Ele acertou até o número, a gente teve 3 filhos lindos. A vida com ele sempre foi tão boa. Mas claro, né, que durante todos esses anos passamos por momentos ruins, fases difíceis. Depois do nascimento do meu 3º filho, por exemplo, eu acabei descobrindo um câncer de mama. Na época eu fiquei muito deprimida, porque eu sempre tinha sido vaidosa e de repente eu estava ali magra, doente, sem cabelo. Se não fosse o meu marido do meu lado, eu nem sei como é que isso teria terminado, sabe? Como eu teria me recuperado. Ele foi um parceirão. Além de cuidar de mim, além de me animar, de me dar força, ele também dava conta dos nossos 3 filhos praticamente sozinho. Porque como eu estava deprimida, né? Não queria saber de fazer absolutamente nada. Mas me orgulho de dizer que eu venci essa doença com a ajuda dele. Nós também tivemos muitos problemas financeiros, muitos. O Arnaldo perdeu o emprego 2 vezes nesse tempo em que a gente estava junto. E uma dessas vezes foi bem difícil, bem complicado mesmo. Demorou muito tempo para arrumar outra coisa. Eu era dona de casa na época e até precisei cozinhar para fora para entrar um dinheirinho. Mas ele não abaixava a cabeça, não. O Arnaldo nunca entregou os pontos. Ele se virava, fazia bico, batia a perna todo santo dia para aceitar o que aparecesse. Eu tinha pena dele, mas também eu tinha muito orgulho, sabe? Eu até lembro uma vez que o único sapato que ele tinha ainda furou. E ele ficou arrasado porque a gente não tinha dinheiro nem para comprar um novo. No mesmo dia, o meu filho mais velho disse que tinha sido convidado para uma festinha, mas que não ia porque não tinha uma roupa da moda. Pois o Arnaldo arrumou um bico, ganhou um dinheirinho e ao invés de comprar um sapato novo que ele estava precisando, ele usou todo o dinheiro que ele ganhou para dar uma roupa nova para o nosso filho. Aquilo me emocionou tanto, sabe? Era lindo de ver. Não tem nada mais importante que você e os meus filhos, Mary. Eu sei que ele não precisava de nenhuma roupa da moda, mas ele é um menino muito bom. Ele merecia. Mas, Arnaldo, você tá com o sapato furado. Isso aqui não é nada. Eu mesmo vou dar um jeito e no próximo trabalho eu compro um novo. Ver o sorriso do meu filho é melhor do que tudo nessa vida. Meu amor, você é um homem tão especial, viu? Se eu sou, é porque eu tenho vocês do meu lado. Vocês que me sustentam, sabe? Vocês me dão força, vocês são a minha motivação para eu não desistir. Ele também, mesmo sem poder, vivia me fazendo surpresas. Mesmo que fosse só trazer uma florzinha que ele tinha colhido na rua, eu sempre me sentia a mulher mais amada desse mundo.
De verdade. Aí as coisas foram melhorando bem mesmo. O Arnaldo começou o próprio negócio dele, foi crescendo, sozinho, hein? Sem ajuda de ninguém. Trabalhou duro mesmo, dia e noite, mas conquistou o sucesso. Não é que a gente tinha, assim, ficado rico, sabe? A gente ficou bem confortável mesmo. Além da nossa casa própria, meu marido conseguiu comprar outros imóveis que ele alugava. E ele também tinha um bom dinheiro que ele guardava. A gente nunca se deslumbrou assim, mas era bonito, sabe? Era bonito de ver um homem assim, que um dia não tinha um sapato para andar porque estava furado, e no outro dia estava conquistando tanta coisa. Tudo bem que ele virava noites trabalhando, viajava, mas era pela gente, né? Sempre pela nossa família. Deus tinha sido tão bom comigo. Me deu um marido trabalhador, honesto, esforçado, que me respeitava, me amava. E os 3 filhos lindos, que eram tudo na minha vida. Eu fiquei casada com o Arnaldo por mais de 30 anos. Nossa história era linda e eu me orgulhava de tudo que a gente já tinha vivido. Mas, no começo do ano passado, eu perdi o chão. Tudo mudou na nossa vida. O meu marido começou a se sentir muito mal. Ele tinha umas fraquezas estranhas. Umas coisas que não sabia nem explicar o que era. Como o Arnaldo não era de reclamar, eu falei para ele logo ver o que estava acontecendo. E, bom, para nossa surpresa, a notícia foi a pior possível. Pegou todo mundo de surpresa porque ele era muito saudável, ele não fumava, quase nunca bebia, comia coisas saudáveis. Mas a doença que ele tinha não escolhe muito. Meu marido estava com câncer. E o caso dele era bem grave. Eu não aceitei aquilo. Eu não podia aceitar aquilo. Eu não ia perder o meu amor assim, de uma forma tão rápida. Mas Deus tem seus próprios planos, né? E aí, o meu amor foi definhando rápido demais. Mary, por mais que a gente queira ter esperanças, a gente sabe que eu não vou durar muito, né? Não fala isso não, meu amor. Não fala isso, você vai reagir. Você precisa reagir. Calma, eu tô aqui com você. Não me abandona, Arnaldo, por favor, não me abandona, tá? Você é uma mulher forte, você sempre foi forte. Você vai tirar tudo isso de letra. Mas olha, por favor, me perdoa, me perdoa por tudo. O que você tá falando, Arnaldo? Eu só tenho que te agradecer. Você sempre foi um marido perfeito, um pai exemplar. Você só me fez bem nessa vida. Eu te amo muito, muito. Não se esquece nunca disso. Eu te amo. Ele estava realmente se despedindo porque poucos dias depois dessa conversa, mais ou menos 7 meses depois da gente ter descoberto a doença, ele me deixou. A dor que eu senti foi maior que qualquer coisa que eu já tivesse sentido na vida. Parecia, sabe, que estava me arrancando o coração. Ele não merecia aquilo, ele não merecia. Um homem tão íntegro, tão honesto, com um coração assim, ó, do tamanho do mundo. Por que, meu Deus? Como que eu ia sobreviver sem o meu grande amor? Os meus filhos estavam crescidos, logo eles já não iam mais precisar de mim. E aí eu ia ficar sozinha? Envelhecer sem os cuidados do Arnaldo, é isso? Como é que ia ser isso, meu Deus? Eu sofri tanto, mais que qualquer pessoa. A gente era tão grudado, muito companheiro, sabe? Eu sofri até quando ele tinha que viajar a trabalho. Imagina saber que eu ia passar o resto da minha vida sem ele. Só que a morte do Arnaldo não foi o fim. Como eu disse lá no comecinho, eu aprendi que as coisas não acabam quando terminam. Eu achei que ali eu estava enterrando meu marido e a minha história com ele estava terminada. Mas não foi nada disso. O que aconteceu logo depois que ele morreu é tudo o que eu nunca poderia sonhar que fosse acontecer. Olha, é muito difícil, é doloroso falar sobre tudo isso aqui,
Mas eu sinto que se eu não contar, se eu não falar, eu vou explodir, sabe? Só 3 dias depois do meu marido morrer, 3 dias eu disse, 3 dias, eu fui procurada por um rapaz de uns 20 e poucos anos. Simplesmente aquele menino, que pra mim era um menino, tinha pouco menos que a idade dos meus filhos. Ele bateu na minha porta e disse que precisava conversar comigo. Eu não entendi nada. Eu ainda estava meio surtada pela morte do Arnaldo, mas o menino entrou e falou como se fosse a coisa mais simples do mundo, que também era filho do meu marido. A princípio eu achei que eu tivesse entendido errado. Eu achei que eu estava ouvindo coisa. Eu comecei a rir. Até para você ter uma ideia, eu comecei a... Claro, era de nervoso, né? O que aquele menino estava falando? E aí, sem a menor compaixão pela dor que eu estava sentindo, ele começou a mostrar fotos, mensagens. Tinha vídeo também. Tudo dele com o Arnaldo, meu marido. Não, meu marido não tinha só um filho fora do casamento. Ele tinha uma família inteira. Uma mulher e 2 filhos. Um menino de 21 anos e uma menina de apenas 13 anos. O tal garoto disse que sabia que o pai tinha 2 famílias e que tinha vergonha disso. Ele disse que eles lá na casa deles nunca quiseram prejudicar a nossa família. Mas que o Arnaldo sempre bancou todos eles e agora com a morte do Arnaldo eles precisavam ajustar as coisas. Ajustar as coisas, é isso? Era isso mesmo que eu estava entendendo? Aquele menino bateu na minha porta 3 dias depois do meu marido morrer. Me deu a notícia que aquele homem maravilhoso que eu tanto amava me traía a vida inteira. E estava ali ainda pedindo dinheiro para mim. Ele disse que ele não queria entrar na justiça nem nada disso, mas que se precisasse, ele ia fazer. Porque tanto ele quanto a irmã eram filhos do Arnaldo e tinham todo o direito. Olha, a minha vida simplesmente virou de cabeça para baixo. Eu fiquei com tanta raiva. Mas eu ia descontar em quem, né? Eu ia brigar com quem? Meu marido não teve nem a decência de me falar em vida tudo o que ele tinha aprontado. Ele precisou morrer para eu descobrir quem ele era de verdade. Um cachorro. Um cachorro. E agora eu ainda tinha que lidar com o advogado, com o juiz, com a outra família dele, com tudo isso. Tem meses que tudo isso vem acontecendo. As coisas estão correndo na justiça, mas que os meninos são filhos do Arnaldo, isso não resta nenhuma dúvida. A outra mulher é uma coitada. Toda vez que a gente se esbarra nas audiências, ela não consegue nem olhar nos meus olhos. E eu sinto pena. Pena dela que viveu a vida inteira sendo a outra. Pena de mim que vivi a vida inteira achando que era a única. Que surpresa, né? A gente passa mais de 30 anos ao lado de uma pessoa e descobre que não era nada do que a gente pensava. O que me resta é tentar esquecer e, se Deus me permitir um dia, perdoar o Arnaldo. Não por ele, mas porque eu acho que eu mereço viver em paz depois de tudo isso.